Vamos para mais uma videoaula do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos utilizando Android. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre interações que podem ser feitas no Android, mais especificamente ligado a eventos do clique do botão, que é para a gente iniciar toda essa fase de interações. Vamos falar um pouquinho do método onCreate, da Activity, que é onde nós vamos colocar o código que queremos disparar. Vamos falar sobre a classe R, que permite acesso aos recursos que estão no aplicativo. Vamos linkar os componentes que a gente coloca na view com a classe Java, para permitir fazer interações entre o código e os elementos que estão na view. E vamos exibir mensagens com a classe Toast. Então vamos iniciar aqui um novo projeto no Android Studio. Vamos começar aqui, né? Vamos colocar o nome, primeira interação. Vou deixar esses outros elementos do jeito que estão ali. Vamos definir que é para um tablet ou Android. Vamos criar uma blank activity, que é onde nós vamos inserir os elementos. Também vou deixar aqui os elementos da activity name, activity layout e o título. Vamos trocar só esse aqui. Primeira interação. E vamos deixar o Android Studio gerar o projeto para a gente, né? Como eu falei, isso aqui pode demorar um pouco, né? Dependendo do ambiente que você tenha, da quantidade de memória, do disco, né? Da velocidade de gravação desses elementos no disco. Pode demorar um pouco, a gente precisa ter um pouco de paciência, tá? É um ambiente Java, o ambiente Java realmente demora mais um pouco. A gente às vezes tem esses problemas de renderização, tá? Nesse caso ainda não terminou, né? Vamos ver se ao final ele vai deixar renderizado ou não. Se não deixar renderizado, a gente dá um build novamente e talvez ele tire. Terminou aqui, né? Vamos dar um build para ver se ele tira esse problema de renderização. Mais uma vez está dando build, vamos esperar mais um pouquinho. Se ele não tirar, a gente fecha aqui, ó, parece que renderizou normal, tá? Então aqui ele colocou primeira interação, tem aquele componente, né, por padrão que vem Olá Mundo, nós vamos retirar, tá certo? E vamos colocar um componente de entrada de dados, tá certo? Eu peguei esse componente plain text, coloquei aqui, tá certo? Nós vamos ainda, em outra videoaula, falar sobre layouts, tá? Nesse momento não queria comentar sobre isso. Estiquei aqui, tá certo? O meu componente, ele vira um componente de entrada de dados, tá certo? Uma coisa que a gente costuma fazer é atribuir nomes aos IDs, né? Aos elementos que a gente adiciona lá na view. Então, vou botar aqui esse nome EDT pessoa, tá certo? Você pode botar um nome que você quiser, mas, enfim, um nome que represente o que aquele componente é, tá certo? Normalmente a gente usa 3 letras aqui para indicar qual é o tipo do componente que a gente está usando, né? EDT de Edit Text. E vou trazer também um botão que está embaixo do componente da view. Vou dar 2 cliques aqui, né? Vou colocar o que vai aparecer. Vamos supor que eu quero o texto que apareça ok, e aqui btn ok. Então, eu editei o texto e editei o ID, tá certo? A gente pode ver aqui, ó, EDT pessoa, que é esse componente, né? Se eu clicar ele aparece, e esse btn ok, que é o componente do botão, tá certo? Se eu executar isso aqui, vamos executar isso aqui no nosso emulador, vocês vão ver que vai aparecer
uma caixa de texto, onde o aplicativo permite que a gente possa inserir dados e um botão OK. Vamos esperar aqui que termine o nosso build, para que ele apareça a caixa de texto ou a caixa de diálogo, onde a gente vai escolher onde nós vamos executar esse aplicativo. Está terminando aqui de modificar, apareceu aqui, já tem o emulador aberto, e ele vai rodar no emulador. Vamos esperar que ele abra aqui. Então apareceu aqui, né? Aqui é uma caixa de texto, como eu falei, eu posso fazer a digitação dos elementos. Acho que ele não estava clicado. Então aqui eu posso digitar os elementos, tá certo? Qualquer coisa. E eu posso clicar no botão. Só que não faz nada, exatamente porque a gente não está escutando esse clique do botão. Então a aula de hoje é para que a gente possa escutar esse clique do botão e atrelar código a esse clique. Então vamos voltar aqui para o nosso aplicativo. A gente sabe que a programação do aplicativo, né, será feita na Activity, né, atrelada à classe Java da mesma. Então eu tenho aqui a main activity atrelada a esse layout, esse layout é activity, e eu tenho essa classe Java que vai interagir com o meu aplicativo. Então, como eu falei, né, aqui nós vamos falar sobre o método onCreate da activity. Se você prestar atenção, você vai ver que eu tenho aqui o onCreate, que é um método que é executado quando essa activity é criada. Então, se eu quiser executar alguma coisa na criação da activity, é nesse método que eu vou fazer. Existem outros métodos que nós vamos falar em outra videoaula, quando a gente for especificamente falar de activity, mas por enquanto você pode utilizar esse método onCreate para colocar o seu código. Então nós vamos aqui fazer algumas coisas, tá certo? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer antes aqui do método onCreate é criar duas variáveis. Essa primeira variável, ela vai ser do tipo button, né? Eu digitei button, vocês viram que apareceu vermelho, eu voltei, apaguei e coloquei de novo para que ele possa colocar aqui nos imports essa classe, tá certo? Que representa o botão. Então, aqui, vou chamar de button OK, certo? Uma variável, um atributo, né? Uma outra do tipo editText, também ele adicionou aqui nos imports, tá? Nome. Ok? Então eu tenho essas duas variáveis aqui definidas na minha classe Java. Quando eu for programar, eu vou ter que linkar essas variáveis da minha classe Java com esses elementos da minha view, que é o outro ponto que eu comentei aqui, linkando componentes da view com a classe Java. Eu preciso fazer isso porque aqui eu tenho que dizer qual elemento dessa view é que vai ser representado por atributos da minha classe. Então, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: nome recebe editText, eu tenho que fazer o typecast, de find view by ID. Então aqui eu vou procurar lá na view para linkar um componente lá da view com essa classe que está, com essa classe não, desculpa, com esse atributo que está definido aqui. E aqui que entra o outro elemento
que se chama classe R. A classe R é essa classe que está aqui. Eu posso colocar R.id. E o nome do componente. Nós chamamos lá de EDT pessoa. Então a classe R aponta para recursos do aplicativo. Nesse caso eu estou apontando para um recurso que é esse edit text que está nessa vírgula. Então aqui eu estou dizendo que o nome está recebendo isso daqui. Ok? Bom, agora vamos fazer a parte da programação do botão, tá certo? Para fazer a programação do botão, eu tenho que fazer com que o botão escute o clique. Então, a partir dessa variável button ok, que nós definimos aqui, nós vamos chamar o método setOnClickListener, que é o método que vai fazer com que ele fique escutando o clique do botão. E aqui dentro desse próprio método, como parâmetro, eu vou fazer o seguinte: new de onClickListener. Ok? Isso vai fazer com que o próprio ambiente gere para mim um método aqui dentro, tá certo? Que vai permitir que eu crie um código atrelado ao clique do botão. Então veja que ficou com essa estrutura que está aqui, ó. Button.setOnClickListener, e aqui é new de ViewOnClickListener e o método. A gente poderia fazer um pouco diferente, implementando uma classe e criando um método, mas eu acho visivelmente melhor essa opção, onde eu tenho exatamente no próprio atributo da classe qual é o método que está atrelado, tá certo? Mas é possível fazer implementos aqui e colocar um outro método separado. Bom, então estou dizendo aqui, ó, no clique do botão eu vou executar o método onClick e aqui dentro desse método eu vou fazer o código necessário que eu quero que apareça. Então aqui nesse caso eu vou fazer o seguinte: eu vou usar uma classe chamada Toast, que ele adicionou aqui, tá? Vou chamar o método makeTest, onde eu tenho três parâmetros. Um é o contexto, getApplicationContext, permite que eu chame o contexto para que eu possa passar ele como parâmetro. Aqui vem a mensagem que eu quero que apareça, teste de clique do botão. E por último, o parâmetro é a duração. Na própria classe Toaster, eu tenho esse length long e o length short, que permite que eu diga qual é a duração que eu quero. Vamos deixar o long. E no fim, eu coloco o show para que ele possa mostrar aquela mensagem que está aqui. Então, do jeito que está aqui, se a gente executar, no clique do botão, ele vai fazer com que apareça uma mensagem, teste do clique do botão, né? Com essa duração, e depois a mensagem sai automaticamente. Então, estamos executando aqui, deixa ele carregar e vamos clicar no botão para ver se a nossa programação está ok. Deu um erro. Vamos dar uma olhada aqui. Qual foi o problema? Ah, muito bem. Veja, ele está dizendo no pointer exception dentro da minha activity,
tá? Eu já percebi aqui, né? Vamos clicar aqui. Ele está dizendo que esse botão, ok, está nulo. E se você for olhar o nosso aplicativo, você vai ver que realmente está nulo, tá certo? Por quê? Porque eu não atribuí nada a ele, tá certo? E aí eu pergunto o seguinte, o que é que aconteceu aqui? Por que que deu nulo, né? Eu atribuí nulo, né? Quer dizer, não atribuí nada, né? Mas na hora que criei ele coloca nulo. E o que que aconteceu aqui? Faltou o quê? Faltou linkar o botão a quem? A esse cara daqui. A gente não fez isso. Fizemos para esse daqui e não fizemos para esse daqui. Eu realmente esqueci. É até bom que vocês já podem dar uma olhada em erros comuns que podem acontecer com vocês, né? Então, o que que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Tenho que dizer o seguinte, ó. Button, ok. Recebe button de quem? Find view by ID. De quem? R, a nossa classe de recursos, indo pelo ID, pegando o btn, ok. Veja, agora eu linkei o botão com o elemento da classe. E aí sim, ele não vai ser mais nulo, e aí eu posso utilizar o set onClickListener. Faz todo sentido. Vamos rodar novamente, e agora sim a gente vai perceber que não vai ter nenhum erro. Deixa ele montar aqui, né? Para a gente escolher o nosso emulador para execução do aplicativo. Então, voltando aqui, vamos esperar que ele carregue. E vocês vão ver que provavelmente, né, se eu não errei mais nada, não vai aparecer aqui aquele erro de execução. Então, está aqui, né? Continuo podendo digitar, mas no clique do botão, olha lá, teste de clique do botão, que foi a mensagem. Tá certo? Então, toda vez que eu clicar, ele aparece. Tá certo? Então, voltando aqui, né? Veja que a gente clicou, usou esse nome aqui, mas não pegamos o texto que estava lá, né? Então, a gente poderia fazer assim, ó. Vamos tirar essa mensagem e vamos criar um string aqui, mensagem, que vai ser olá, concatenado com nome, ponto, getText. O que é isso? Então, estou concatenando o nome olá com o nome que foi digitado na caixa de texto. E isso vai aparecer na mensagem, né, do toast. Então, vamos dar uma olhada mais uma vez, né? O que nós fizemos aqui foi utilizar o componente que está lá na view, atrelado a esse atributo, e nós pegamos o texto dele para exibir também na caixa de texto. Então vamos esperar que ele carregue aqui, vamos digitar o nome na caixa de texto e vamos clicar OK. Tem que aparecer lá olá e o nome digitado na caixa de texto. Então aqui vou colocar meu nome e apareceu aqui embaixo olá Andrés. Tá certo? Então veja, só para a gente dar uma revisada, no método onCreate da Activity, nós atrelamos dois atributos que foram definidos na classe com elementos da view que nós colocamos nesse layout, editando o nome dos campos para que a gente possa utilizar na classe R, que é a classe dos recursos, e programamos o botão para escutar o onClickListener, para escutar o clique do botão, e no método onClick definido no próprio setOnClickListener, nós programamos para que saísse uma mensagem concatenando uma string com o
nome que foi digitado no componente, tá certo? Então, um aplicativo simples, mas permite com que a gente possa visualizar alguns elementos que são bastante comuns em todos os aplicativos do Android, tá certo? Como esse é um curso, né, mesmo sendo uma videoaula, eu queria propor para vocês o seguinte: modificar esse mesmo programa, esse mesmo aplicativo, para que eu possa digitar aqui, por exemplo, um ano, sei lá, 1990, e quando eu clicar aqui, ele diga se, baseado nessa data e no ano atual, eu sou uma criança, um adolescente ou um adulto. E aí nós podemos definir faixas. Então, vamos, por exemplo, fazer o seguinte. Criança é menor do que 12 anos. Adolescente, ele é menor do que, sei lá, 18 anos. E adulto é maior ou igual a 18. Então aqui, a gente poderia colocar assim, né? Criança menor que 12 anos, adolescente está entre 12 e 18 e adulto está na verdade maior do que 18, é maior do que 18. Então a gente poderia vir aqui, clicar 1990, faz 2015 menos 1990 e ele daria aqui, olá, você é um adulto, alguma coisa assim. Ou se eu colocasse aqui, por exemplo, 2007, então ele ia aparecer aqui 2015 menos 2007, dava 8 e apareceria, olá, você é uma criança. Então esse aplicativo fica como exercício para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima com mais um conteúdo bacana do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos com Android. Até mais!